Uniswap tem receita de 49 milhões de dólares todos os anos e vale 1,77 bilhões de dólares. A Aave, por sua vez, tem 400 milhões de dólares em receita e vale apenas 1,4 bilhões de dólares. Um protocolo com 8 vezes mais receita vale menos. Se isso não te deixa curioso sobre onde o mercado está errando, eu não sei mais o que deixará. E tem mais. Há apenas 6 semanas atrás, a Aave ativou seu protocolo de buyback Avenomics 3.0. Esse buyback será automático e imutável, todos os dias, sem nenhum comitê, sem a necessidade de decisão humana. 6 semanas de operações reais e o mercado ainda está precificando isso. Enquanto faço esse vídeo, o token negocia 86% abaixo do seu all-time high. Eu sou Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Então vamos abordar o que é a Aave, como ela domina o seu mercado e o que mudou nessas últimas 6 semanas. E vamos abordar também cenários possíveis de preço para o token daqui para frente. Então, fica comigo. Fundada no ano de 2017 como ETH Lend, um protocolo de empréstimos P2P dentro da rede Ethereum, acabou não funcionando muito bem. E no ano seguinte, então, veio a reinvenção. Em 2018 foi introduzida a pool de liquidez compartilhada. Os lenders, que são os emprestadores, depositavam nessa pool e ganhavam taxas por isso. Por outro lado, os borrowers, que são os tomadores, pegavam instantaneamente crédito no mercado, deixando seus ativos como colateral. Esse modelo, que hoje parece óbvio, na época tornou possível o empréstimo dentro do DeFi. 9 anos depois, então, temos 14,3 bilhões de dólares em empréstimos. Ela representa 60% de todo o mercado internacional de lending descentralizado, os empréstimos no DeFi. Ela atua em 21 blockchains diferentes e já acumulou 2,2 bilhões de dólares em taxas ao longo de todo esse período. E o número que mais importa dentro desse protocolo não é o seu TVL, e sim a sua taxa de utilização. Hoje está em 74%. De cada 100 dólares que estão depositados no protocolo, 74 dólares estão emprestados. Esses empréstimos geram juros e taxas, e todas essas taxas vão para o protocolo. E agora, diante do Avenomics 3.0, vai direto para o token. Da mesma forma que um grande banco faz dinheiro emprestando o dinheiro dos seus próprios clientes, a Aave faz exatamente a mesma coisa, só que com uma taxa muito superior de utilização. E o flywheel dentro da Aave é muito interessante. Quanto mais TVL, mais ela atrai emprestadores. Quanto mais emprestadores, temos mais tomadores, e atraindo, por sua vez, muito mais TVL. E nesse ciclo contínuo de retroalimentação, teremos cada vez mais taxas mais competitivas e interessantes no mercado. Quanto maior for a liquidez, menores serão as taxas dos tomadores. E esse ciclo todo demorou anos para ser construído, que quase nenhum concorrente consegue chegar perto. É muito difícil de se replicar o trabalho que a Aave fez ao longo dos anos. Como eu disse, é trabalho de banco grande. O Morpho tem 6 bilhões de TVL. O Compound, 1 bilhão em TVL. O Sparkland tem 3 bilhões de TVL. A Aave apenas não lidera como ela lidera com a soma de TVL de todos os seus concorrentes. E nesses 9 anos, os contratos próprios da Aave nunca foram hackeados. No DeFi, onde exploits são muito constantes, e um ativo com mais de 9 anos de existência não haver nenhum exploit direto no seu protocolo é algo muito raro. É o que os especialistas costumam chamar de capital de reputação. E neste caso, nenhum protocolo novo vai conseguir gerar uma reputação tão grande em curto espaço de tempo. Até o ano de 2024, o token do Aave era apenas um token de governança. Quem detinha o token podia votar nas propostas que eram colocadas na mesa. Quem fazia stake recebia yield de recompensa por estar travando os seus tokens. A inflação, então, era pura e direta na rede. Não havia nenhum claim real sobre a receita do protocolo. Já em abril do ano de 2025, tivemos o primeiro buyback aprovado dentro do protocolo. Ele era discricionário e gerido por um comitê, assim como é hoje na Kamino. Ele até que funcionou bem durante 14 meses e tivemos mais de 205 mil Aaves recomprados no mercado. Já em abril do ano de 2026, a Aave WeWin foi aprovada com 75%. E desde então, a Aave Labs deixou de ser o endereço da receita do protocolo e passou a ser apenas um servidor de serviços contratados pelo DAO. E nesse caminho, 100% de toda a receita foi direcionada para o token. Em 28 de junho deste ano, há 6 semanas atrás, o Avenomics 3.0 entrou em produção. E a diferença do 3.0 é estrutural. E o buyback, assim, foi incluído diretamente no código do protocolo como um mecanismo automático e imutável. Ele vai executando continuamente, mas existe um default. Se a governança votar para que o projeto seja pausado,
ele poderá ser pausado. Ou seja, a recompra não precisa de decisão humana mais, acontece todos os dias, semana após semana. Isso levou a uma recompra diária de 292 AVEs. São aproximadamente 106.580 AVEs todos os anos. 0,69% de todo o supply removido ano após ano. Em 6 semanas de produção, já retirou do mercado mais de 12.600 AVEs. Esse é um dado real que é verificável na blockchain, não é fantasia. Agora vamos fazer uma conta de padaria para que você possa entender qual é o impacto disso no preço do seu token. Com uma receita anualizada neste momento que gravo o vídeo de aproximadamente 402 milhões de dólares e 15,4 milhões de AVE em circulação, o yield bruto implícito dentro do protocolo é de aproximadamente 26 dólares em recompras por token. Isso no intervalo de 12 meses. Enquanto o token negociava nas casas de 91 dólares após o susto que tivemos no início do ano, isso representaria um dividendo anualizado de 28%. Estamos falando de uma receita dentro do protocolo em um momento de descrença no mercado. Imagine em um momento de bull market. Esse número não se trata de um yield diretamente no bolso do holder. É uma taxa de remoção de tokens no mercado. Em qualquer mercado tradicional, uma recompra anualizada de 29% de todas as ações seria uma reprecificação imediata e com impacto direto no preço da ação. E o mercado cripto, ainda amadurecendo, está tentando entender como reprecificar isso. Esse é exatamente o objetivo desse canal. Possamos enxergar um ativo como algo institucional, uma empresa geradora de renda, para que você possa ter uma mentalidade diferenciada do que hoje o mercado ainda não observa. O mercado cripto está amadurecendo e a tendência é que ele se institucionalize. Você já possui a AVE na sua carteira? Deixe aqui embaixo nos comentários. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante e vai entregá-lo para mais pessoas. Só para que você entenda o termo institucionalização do mercado cripto, na semana de 25 de junho, a CoinDesk reportou que a Kraken estava tentando comprar 15% de participação no Wave Group. O valuation ofertado foi de 385 milhões de dólares. Esses serão movimentos cada vez mais perceptíveis dentro do mercado. Quem controla o token é uma empresa, e essa empresa provavelmente está na mira dos grandes. E a AVE, com o impacto que eu já abordei aqui, um bancão gigante produzindo 74% de empréstimo sobre todo o seu capital, é algo que a gente não vê por aí. Nesse caso em específico, o fundador Stan Kuleshov rejeitou publicamente e disse que não venderia o seu ativo com 70% de desconto. Isso quer dizer que ele entende que o ativo vale muito mais do que 400 milhões de dólares. O raciocínio dele era de que comprar uma empresa com 15% de participação de algo que não tem controle direto sobre o token. É apenas um provedor de serviços do DAO, que por sua vez não controla o token, não possui a marca e não possui o software de gerenciamento. O equity corporativo, no caso, valeria muito mais do que 385 milhões. Só o token tem market cap de 1,4 bilhões de dólares. E todo o fluxo de caixa vai direto para o token. No dia 6 de agosto desse ano, a Grayscale fez o seu rebalanceamento trimestral dentro do seu fundo de investimento na AVE e deu à AVE uma alocação de aproximadamente 20% de tudo que está lá dentro. Para quem já acompanha os vídeos aqui no canal, sabe que a Grayscale representa um mercado cripto de 18 bilhões de dólares. Quando ela aloca 20% de capital dentro de um protocolo DeFi cripto de empréstimos, não é apenas um fundo temático, é o capital institucional chegando de forma estruturada. Ele não está especulando dentro do protocolo. Primeiro, então, a Kraken quis comprar a empresa e logo em seguida a Grayscale fez uma alocação no token. Essas foram duas grandes validações institucionais para a AVE em menos de 2 meses. E o supply dentro da AVE tem uma clareza pouco vista no mercado cripto. O supply máximo é de apenas 16 milhões de tokens fixo. Esse supply máximo é imutável. E atualmente temos 15,47 milhões de tokens em circulação. 96,4% do máximo já está em circulação no mercado. Não há nenhum cliff de vesting para desovar tokens no mercado. Não há nenhum insider esperando a hora certa de vender. Esse então é um token maduro, com buyback entrando em ação e removendo os tokens do mercado e o supply máximo chegando no seu teto, a AVE está entrando em deflação líquida do seu supply. E se você quer saber se a AVE vai fazer parte da carteira do canal, se inscreva e acompanhe os nossos vídeos. Agora vamos falar um pouco dos riscos que o protocolo tem, sem minimizar nada. Em 18 de abril de 2026, o maior exploit do mercado nesse ano atingiu diretamente o AVE. Um atacante explorou uma vulnerabilidade entre as pontes dos protocolos da Layer Zero e do Cape DAO. Esse atacante forçou a criação de 116.500 RS Ethereum sem nenhum empréstimo em colateral. O resultado real disso foi que ele conseguiu, criando esse colateral falso, um empréstimo de aproximadamente 200 milhões de dólares em WETH. Os contratos da AVE, nesse caso, funcionaram exatamente como eles foram planejados.
O erro aqui foi externo em uma ponte de um aplicativo que acessava o Wave. Mas, infelizmente, o resultado para o protocolo foi o mesmo, algo próximo a 230 milhões de dólares em débitos falsos dentro do protocolo. E o dado mais revelador de tudo isso foi o Chaos Labs, que era o principal advisor de risco dentro do protocolo. Ele havia saído de dentro da Eve 12 dias antes do exploit, apenas 12 dias. A Morph teve apenas 1 milhão explorado por esse mesmo exploit, porque dentro do protocolo cada land é isolado em uma pool diferente. E na Eve, a pool é compartilhada, o que pode contagiar os outros ativos dentro do protocolo. Mas a versão 4 que entrou em operação resolve parcialmente esse problema. Mas o RS Ethereum acontece exatamente na versão 3.0. Em 30 de julho do ano de 2026, então, o Wave decidiu reduzir a participação de protocolos de rede fraca dentro das suas camadas de desenvolvimento. Segundo ela, o volume dessas redes não justificavam manter esses protocolos. Isso foi apenas um sinal de governança madura. Concentrar liquidez onde de fato temos uma rentabilidade melhor e, ao mesmo tempo, reduzir a superfície de ataque. O mercado então deve olhar isso de forma positiva e não como uma forma de encolher a receita do protocolo. Esses riscos são reais. Se são existenciais para a tese, sim, precisam ser levados no seu cálculo, mas, acima de tudo, devemos verificar a materialidade de cada um deles. Vamos voltar ao começo desse vídeo e entender finalmente o que os números falam sobre o que o token deve valer. Vamos fazer um comparativo de receita com protocolos DeFi no mercado. A Hyperliquid tem receita que chega a 871 milhões de dólares anualizados em momentos de euforia no mercado. O market cap de 13,4 milhões no momento em que gravo esse vídeo. O seu múltiplo, então, seria de 15 vezes. A MakerDAO, 248 milhões em receita. Market cap de 1,24 bilhões de dólares, múltiplo de 5 vezes. Júpiter, 136 milhões em receita, 716 milhões em market cap, múltiplo de aproximadamente 6 vezes. A Uniswap, 49 milhões em receita e 1,77 bilhões em market cap, negocia 37 vezes preço sobre receita. E com os 402 milhões em receita, a Eve tem um market cap de 1,4 bilhões, negocia em múltiplos de aproximadamente 9,9 vezes. Então vemos de novo aqui que a Eve tem 8 vezes mais receita do que a Uniswap e vale menos do que esse protocolo. E por que então o mercado mantém essa discrepância? O trauma do RS Ethereum ainda é algo recente. Estamos em correções de bear market nas altcoins. E o Avenomics ainda é recente e o mercado está tentando entender o que vai acontecer nos preços do token e qual será o impacto dessa recompra. A Grayscale já entendeu e colocou 20% dentro do protocolo. E o mercado de varejo precisa entender isso também. Abordaremos aqui 3 metodologias de preço e o preço levado em consideração é da data de 11 de agosto deste ano, que era de aproximadamente 91 dólares. E a metodologia número 1 será o comparável com seus pares no mercado. Se compararmos com o múltiplo do Sky, 5 vezes, o revenue baseline seria de 200 milhões, o market cap justo seria de 1 bilhão de dólares e o preço ficaria apenas a 65 dólares, representaria uma queda no preço do ativo hoje. Dado o atual cenário com receita de 400 milhões de dólares anualizado, esse cenário é o menos provável. Com um múltiplo de 9 vezes e receita estimada de 200 milhões de dólares, o market cap seria de 1,8 milhões, preço de 117 dólares, upside possível de 29% do preço atual, mas estamos vendo que a receita se mantém em 400 milhões de dólares. E com múltiplo de 15 vezes igual da Hyperliquid, justificável se o Avenomics 3.0 for precificado como buyback de yield. O market cap poderia chegar a 3 bilhões, o preço 194 dólares, upside de 113% do preço atual. Agora vamos analisar cenários de expansão. Num cenário base, para os próximos 6 a 12 meses, teríamos removido completamente o impacto do RS Ethereum dentro do protocolo. O Avenomics, então, será precificado para esse cenário. Teríamos uma receita anualizada em torno de 700 milhões de dólares. O preço ficaria em torno de 165 dólares, upside de 81%. Em um cenário otimista, esse preço poderia chegar a 320 dólares, um upside de 252% do preço atual. E num cenário de bull market, que é bastante provável, o preço poderia ficar entre 500 e 700 dólares, um upside de 449% a 669%. A janela de upside aqui estaria entre 24 e 48 meses. E uma metodologia 3 seria o market cap sobre o seu TVL histórico. A taxa atual é de 0,098, muito abaixo da média histórica. Retornando a 0,2 com TVL atual, o preço seria de pelo menos 188 dólares, um upside de mais de 107%. Não importa qual metodologia estamos abordando aqui, todas elas apontam exatamente para o mesmo cenário, apreciação no preço do token, principalmente entrando em bull market. Lembrando que quanto maior
é o mercado, maior é o seu TVL, mais taxas o protocolo vai receber e mais recompra teremos de tokens no mercado. E o que o investidor blindado deve fazer com essas informações? 6 KPIs para monitorarmos nos próximos meses. O número 1 deles é a resolução do caso do RS Ethereum. Dentro do fórum da Aave temos notícias semanalmente sobre como esse processo está se desenrolando. O número 2 é a receita mensal dentro do protocolo, esperado em pelo menos 15 milhões de dólares ao mês, reforçando esse padrão de 400 milhões de dólares anualizado. Abaixo de 10 milhões por mais de 2 meses, nossa tese deve ser revisada. O número 3 é o GHO acima de 700 milhões de dólares. Representaria o crescimento orgânico desde que o seu time saiu em julho desse ano. Caindo abaixo dos 550 milhões de dólares já é um sinal de preocupação. O número 4 será o sinal de limpeza das chains que mencionei aqui. Se essas 6 camadas forem removidas e o TVL se mantiver, significa que o capital será movido para as redes mais rentáveis para o Wave. A redução do TVL, por outro lado, não implica em algo ruim, como eu já mencionei no vídeo. Número 5, a Grayscale aumentar o seu A1. Quanto mais aumentar a sua capitalização, melhor será para o Wave. Número 6, a Horizon RWA aumentar também o seu TVL. Esse é um dos catalisadores mais importantes de aumento de receita dentro da Aave, além do seu protocolo de empréstimos orgânico. Um posicionamento bem dimensionado dentro desse protocolo seria uma participação de aproximadamente 6% do seu capital. E o argumento principal dessa tese é o Wavenomics 3.0, que ainda não foi totalmente precificado pelo mercado. Em qualquer métrica de precificação, vemos um desconto nos preços do token. A única variável que o investidor aqui não vai controlar é o tempo. Paciência e dimensionamento correto são as ferramentas mais valiosas. O Wavenomics 3.0 vai trabalhar diariamente, independente do humor do mercado, e ele trabalha a favor de quem tem o token. A discrepância que observamos nesse vídeo, então, tem uma data de validade muito curta. É questão de tempo até o mercado precificar o Wavenomics 3.0 e deixar para trás essa etapa do RS Ethereum que aconteceu em abril deste ano. Antes de fecharmos esse vídeo, gostaria de deixar bem claro, não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos no mercado financeiro. Todos os dados aqui abordados têm um viés educacional e informativo. Visam trazer elementos que corroborem com a sua análise. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.